Você conhece a esmerilhadeira angular? É uma máquina muito versátil para trabalhos em metal e em outros materiais. Com ela é possível realizar ações de esmerilhamento, lixamento, escovação, corte, desbaste, ou seja, uma gama aí bastante grande de possibilidades. Não é indicado usá-la para polimento, porque ela tem uma rotação muito alta. No caso desse modelo aqui, são 11.000 rotações por minuto. E o polimento requer uma rotação muito menor que isso. Bom, mas como é que você utiliza uma esmerilhadeira? Você primeiro precisa saber o que você vai fazer para usar o acessório correto. Ela pode ser usada com diversos acessórios diferentes, justamente para essas ações diferentes. O mais comum que se utiliza a esmerilhadeira é justamente o corte e o desbaste de metais. Então você utiliza discos de corte e discos de desbaste que são mais grossos. Bom, aproveitando aqui que eu estou com esse modelo, vou mostrar um pouco da máquina para vocês conhecerem. É uma máquina para ser usada com as duas mãos. Você segura uma mão segura o corpo e a outra segura o punho de apoio. Esse modelo, por exemplo, tem o gatilho de liga-desliga no corpo. Você destrava e aperta o gatilho e aí ela funciona. Quando você solta, a máquina se desliga. Então um ponto aí positivo em relação à segurança. Com relação ao punho, o punho dessa máquina é bastante anatômico, grande. Para uma mão grande como a minha, fica bastante confortável. E ela, no caso desse modelo, a chave para você trocar os acessórios fica guardada dentro do punho. Então um detalhe aí a mais bastante interessante e prático. A esmerilhadeira também tem a capa de proteção, justamente para você ter proteção na hora que o acessório está girando. Esse modelo, por exemplo, tem a proteção normal, que é igual às outras máquinas de mercado, e tem esse diferencial que é uma capa mais fechada, justamente para ser usada com os discos de corte que são finos, então aí aumenta a sua proteção. Outro diferencial dessa máquina é que justamente essas capas geralmente são presas com um parafuso chave Phillips, e essa daqui tem a facilidade de você abrir uma alavanca, posicionar ou trocar e depois você trava de novo fechando a alavanca. Também bastante prático. E como você fixa o acessório na esmerilhadeira? Bom, você precisa prestar muita atenção para que ele esteja muito bem fixado. Ele nunca deve estar solto, vibrando, desbalanceado ou com jogo. Ele tem que estar muito bem firme, porque é uma máquina que tem um giro muito grande, muito forte. Então é muito importante que o acessório esteja muito bem posicionado. Para você trocar, você precisa travar o eixo apertando esse botão que tem em cima do corpo da máquina. Você trava o eixo e aí sim você solta utilizando ou a chave que está guardada no punho, ou utilizando, por exemplo, uma outra chave de boca para tirar acessórios, por exemplo, como uma escova de aço. Escova de aço, ela é rosqueada diretamente no eixo da máquina. E existem os outros acessórios em que são utilizados as flanges que estão presas no eixo da máquina. Ou seja, cada acessório tem a sua fixação específica. Bom, depois que você tiver o acessório devidamente fixado na máquina, você começa a utilizá-la. Então você coloca ela em funcionamento, ela vai atingir a sua velocidade máxima e aí você aproxima devagar o acessório na peça que você vai trabalhar. E aos poucos você vai intensificando essa força para você se familiarizar com o trabalho que você está fazendo. As ações de escovação, lixamento, desbaste são bastante tranquilas para serem utilizadas na esmerilhadeira. Só tome um pouco mais de cuidado e tenha mais atenção com relação aos discos de corte, justamente porque eles são mais finos, então procure não forçá-los e também não torcê-los ou forçá-los para as laterais, para que eles não se rompam e não causem algum tipo de problema. Vá no tempo do disco e no tempo da máquina. Uma informação que talvez muita gente não saiba é que esses discos, por serem abrasivos, eles têm uma validade. Essa validade está impressa nesse anel que tem junto ao furo do eixo. Então procure usar acessórios dentro da validade para sua segurança. Outra questão é o nível máximo de rotação que o acessório exige. Então, você tem nos acessórios marcado a rotação máxima que ele aguenta.
A sua esmerilhadeira precisa estar dentro desse limite, ou seja, ela não pode estar além, porque aí você vai forçar demais o acessório. Então, a rotação da sua máquina, do seu equipamento, tem que ser igual ou menor à rotação que está impressa no seu acessório. Isso é um detalhe bastante importante de se levar em conta. Existe uma grande variedade de acessórios para cortar e processar diversos materiais diferentes. Existem os discos de corte para aço carbono, discos específicos para cortar aço inox e discos de corte multimateriais, que além de cortar aço carbono e aço inox, corta metais não ferrosos, pedra, mármore e plástico. Há também os discos de desbaste, tanto para aço carbono como específicos para aço inox, que é um metal mais duro. Os discos flap, que são discos de lixa com granulações diferentes para dar acabamento. Discos de desbaste para pedra e também escovas de aço para você fazer limpeza, remover tinta e remover ferrugem. Ou seja, uma gama bastante grande de possibilidades. A esmerilhadeira é fabricada em 3 tamanhos diferentes. O modelo pequeno, que é um modelo de 4,5 polegadas para trabalhos leves, e 2 outros tamanhos maiores, o de 7 polegadas e o de 9 polegadas, justamente para trabalhos mais robustos, como por exemplo estruturas metálicas, onde os perfis são grandes e aí você precisa então uma autonomia de corte dos discos maior, justamente para atender a medida dos perfis. Por fim, é importante ressaltar as questões de segurança. Então, quando você estiver regulando a sua máquina, ajustando, trocando acessório, mantenha ela desligada da força. E preste atenção quando você estiver trabalhando para que o cabo de alimentação não entre na frente da ação que você está fazendo, para que ele não seja cortado ou se enrosque na máquina. É uma máquina que gera fagulhas, então preste atenção, primeiro as pessoas que estão ao redor, para que não fiquem muito próximas, e a geração de fagulhas é importante ter o cuidado com produtos inflamáveis que estejam próximos. Inclusive, se a fagulha bater num vidro, por exemplo, o vidro vai ficar marcado. Então esse é um cuidado que deve ser tomado. Segure a máquina com as 2 mãos, justamente para você ter total controle da ação que você está fazendo, e não force a máquina, principalmente na utilização do disco de corte. E utilize os equipamentos de proteção individual. Um óculos de proteção e um protetor facial, uma máscara contra pó, o protetor auricular, que pode ser tipo fone ou esses que você encaixa no seu ouvido, e um par de luvas e um avental grosso, de preferência de raspa, que são os aventais de couro, para você proteger o seu corpo. E lembre-se também de prestar atenção em cabelos longos e roupas soltas, para que não se enrosquem na máquina e cause algum acidente. Esse equipamento aqui você encontra na Leroy Merlin.